Ok, aqui é a gravação então da transmissão síncrona de uma exposição sobre o primeiro roteiro de estudos da disciplina de análise 1, né? Então a gente vai para a vinheta, na sequência a gente já começa a explicar o roteiro de estudos da disciplina de análise 1, tá? Obrigado aí pelo prestígio de assistir esta aula. Ok, tamo aí. Agora eu vou para a exposição aqui e não enxergo vocês no chat. Roteiro de estudos 1, números reais. Esse é a base do nosso estudo, tá? Então, o ambiente onde a gente estuda a análise na reta, análise dos números reais, né? O conjunto dos números reais tem uma representação geométrica de reta, né? A gente vai fazer a análise em cima, né, na verdade, a análise você estuda funções de subconjuntos de R em R. Então, para você poder trabalhar com essas funções, é bom que você conheça a estrutura de R. E a estrutura que é relevante para a disciplina de análise é a estrutura de corpo ordenado completo. Tá? Então, vou dar uma pincelada. Corpo, corpo é uma estrutura algébrica, né, que envolve um conjunto e duas operações, né, de soma e multiplicação, tá? E elas funcionam exatamente como funcionam para os números reais, exatamente como funcionam para os números racionais e exatamente como funciona para os números complexos. Então, como assim? Como assim exatamente como funciona? Não, então, o corpo tem uma soma, um produto, tá? Ah, todo elemento não nulo tem um inverso pela multiplicação, né? A multiplicação é comutativa, associativa e tudo que a gente já está acostumado. Então essa estrutura de corpo quando você fala corpo, você está se referindo a um conjunto munido de uma soma e um produto, e essa soma e esse produto satisfazem várias propriedades, inclusive a distributiva do produto com relação à soma. Então aí corpo tô me falando, tô me referindo à parte algébrica de R. Ordenado, né? A palavra ordenado, a gente está se referindo aqui à propriedade de ordem em R. Então, em R, em C também, em C não, em ordem, em R e em Q também, eu tenho uma ordem. Dados os dois números reais ou racionais, eu consigo dizer quando que um é maior que o outro, tá? E o completo, né? O completo a gente vai ver também. O completo quer dizer que ele não tem buracos. Mas que tipo de buraco, né? O lance do buraco é o seguinte: existe um tipo de situação, né, que o que não satisfaz, né? Existem certas sequências de números racionais que são muito bem comportadas, né? Elas, né, vão se aproximando de um número, de uma medida de um número, tá? Porém, esse número não está mais nos números racionais. Esse que é o problema. E quando isso acontece, isso denota que os racionais eles têm uma espécie de furo, né? Eles não são completos, né? Eu gostaria que certas sequências de medidas produzissem uma medida, né? Um número, certas sequências de número produzissem um número. Então, se eu restringo o meu discurso aos racionais, eu não tenho essa completeza. Então, está aqui, ó, corpo ordenado completo, né? A gente vai caracterizar o R desta forma, né? Na realidade, tem um axioma, né? E você conclui isso também, é que só tem um modelo de corpo com essas duas qualidades, corpo ordenado completo. O único modelo de corpo ordenado completo que a gente conhece é esse camarada aqui. São os números reais. Então bora lá ver o que é cada uma dessas coisas mais ou menos, né? Sem muita profundidade. Conjuntos ordenados. Então, o que vem a ser
abstratamente uma ordem, tá? Pegar um conjunto S, né? Uma ordem S é uma relação que a gente costuma denotar por menor, tá? Com as seguintes propriedades: tricotomia, né? Tricotomia é o seguinte: dados dois pontos em S, só uma das relações é verdadeira. Exatamente uma, as outras duas são falsas. Ou o x é menor que y, ou o x é igual a y, ou o y é menor que x. Então, uma ordem é uma relação, tá, que satisfaz a tricotomia e satisfaz a transitividade. Qual é que é da transitividade? Se o x é menor que y e o y é menor que z, então o x é menor que z para todo x, y, z em S. Então, se você consegue arrumar uma relação, né, que você dá esse nome aqui, chama ela de menor, tá, que ela satisfaz a tricotomia e a transitividade, você estabeleceu uma ordem no conjunto S. Tá? Então, um conjunto ordenado é um conjunto onde você inventou uma ordem nele. Bora lá para baixo. Notação e nomenclatura é o seguinte, já estou chamando de menor, né? Mas é uma relação, não necessariamente é menor, pode ser qualquer coisa da imaginação, mas a gente chama de menor, tá? A gente também escreve do contrário, né? Y maior que x, né? Porque se eu falo que é menor, automaticamente estou dizendo que se um é menor que o outro, automaticamente estou dizendo que o outro é maior que um, né? A gente vai escrever menor igual para indicar a possibilidade do x ser menor que y, ou, né, o x é igual a y. Ou seja, eu estou excluindo uma das três possibilidades da tricotomia. Quando eu excluo uma, eu fico com essa notação, tá? Menor do que ou igual a. Né? Isso aqui está sendo feito de forma abstrata, mas na prática, no nosso uso, que a gente vai fazer na disciplina de análise, vai ser o menor igual clássico, que a gente já sabe. Tá? Isso é só para dar uma roupagem precisa e abstrata. E aí também a gente se permite escrever maior ou igual, para indicar que é maior ou igual, tá? E por aí vai. Bom, se você tiver dois elementos num conjunto ordenado, né, a igualdade deles é caracterizada pela simultaneidade de ser x menor ou igual que y e y menor ou igual que x. Né? Por quê? Quando você está com essa aqui, você está excluindo a possibilidade de o x ser maior que y. E quando você está com essa aqui, você está excluindo a possibilidade do y ser maior que x. Então, se ele não pode ser maior nem menor, ele só pode ser igual que a tricotomia. Então, a tricotomia acarreta isso aqui. Tá? Vamos para corpos ordenados. Tá? Eu já falei o que é uma ordem, agora vamos chegar num corpo ordenado. Um corpo ordenado é uma estrutura algébrica de corpo, que eu chamei de K aqui, munido de uma ordem. Tá? Então, eu tenho um corpo, aqui faltou uma virgulinha, vou botar aqui, né, que é um conjunto K, uma soma e um produto. E aí não é assim qualquer ordem que serve para um corpo. Né? Que eu posso estabelecer ele com qualquer ordem? Eu posso. Mas para fazer sentido, para ser legal, né, para ter estrutura, essa ordem tem que ser compatível com a estrutura de corpo. Né? E o que vem a ser essa compatibilidade da estrutura de corpo? A monotoxicidade da adição, ou seja, se eu tenho uma relação de ordem estabelecida e eu somo em ambos os lados dessa relação de ordem, a relação permanece. Qualquer valor de z. Né? Se eu tenho x menor que y, se eu somar z dos dois lados, eu não altero a relação de ordem. Então é a monotoxicidade da adição. Uma outra regra de compatibilidade é a monotoxicidade da multiplicação. Ou seja, se eu multiplico uma relação de ordem por um número que eu vou chamar de positivo, né? Então bora lá então. Quando eu estou num corpo, eu tenho o elemento zero ali dentro dele. E aí eu separo, esse zero separa os elementos do corpo em duas categorias, os positivos
que são os caras que são maiores que zero, tá? E os negativos, que são os caras que são menores que zero, tá? Então, quando eu tenho um corpo, eu tenho um elemento neutro da adição, que é o zero, e com esse elemento neutro eu separo os números, né, do corpo em duas categorias, os positivos e os negativos. Então a monotoxicidade da multiplicação ela vai ser o seguinte: se eu pego uma relação de ordem e multiplico ambos os lados por um número positivo, a relação de ordem se mantém. Se eu pego a relação de ordem e multiplico por um número negativo, a relação de ordem se inverte. Então a monotoxicidade da multiplicação, ela vai, primeiro você vai olhar para se o número é positivo ou negativo. Positivo mantém a desigualdade, positivo reverte a desigualdade. Então preserva, inverte. Aí tem uma pergunta aí que a professora Paula faz no seu material, que foi adaptado para esse roteiro. Você certamente conhece alguns corpos ordenados. Quais? Né? Quais aí? Alguém quer me falar aí? Deixa eu ver aqui no chat aqui, ó. Manda aí, você conhece alguns corpos ordenados? Os racionais e os reais. Ó, a dona Carolina Pinheiro aí, rápida no gatilho. KKKK, ainda deu risada, ainda debochou ainda. Sim, né? Eu conheço aí esses corpos ordenados. Eu conheço então os racionais, conheço os reais, né? Eu conheço mais alguns também, mas eu vou parar por aqui para não ficar aí algebratizando vocês aí, tá? Tem alguns outros corpos ordenados intermediários aqui que eu conheço, mas não vou ficar alucinando vocês. Aí deixa eu colocar aqui, ó, o nome da Carol Pinheiro aqui, ó. Carol, que foi a rápida no gatilho que respondeu aí. Vou botar um 01 para ela lá na planilha. É isso aí, corpos ordenados a gente conhece os racionais e os reais, tá? Lembra que corpo ordenado, tá? Precisa ter a ordem compatível, tá bom? Precisa ter a ordem compatível. Então vamos tratar de um outro conceito que aparece com números reais, né? Que a gente usa a ordem para definir, né? A relação de ordem clássica nos números reais é o que eu posso definir qualquer relação de ordem ali, mas a clássica permite que a gente defina o valor absoluto ou módulo de um número real, né? Que venha a ser a distância do número com relação ao zero, tá? Então o módulo, né, de um número real é o próprio número real, se ele for maior ou igual a zero, e é o oposto dele, aditivo, se ele for menor que zero. Tá? Então é como se eu medisse a distância, né, que ele tem com relação ao zero. E aqui a gente tem dois exercícios. Tá? Já até me avisaram aqui, ó, que aqui é um menor igual aqui, ó. Eu não consertei ainda, mas vou consertar. Já me avisaram isso aqui, ó. Aqui faltou um igual aqui, ó. Tá? Tá. Tem que consertar isso aqui. Eu vou botar aqui esse aviso aqui. Então aqui tem dois exercícios que estão aí nos grupos, né? Então para provar que menos módulo de x é menor ou igual que x, que é menor ou igual que o módulo de x, para todo x em R, e para provar também essas duas propriedades aqui. Essa primeira, chamada desigualdade triangular, que o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, e que o produto, né, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então tá aí já exercícios para vocês. Bom, reta real, né? Vamos aí, a gente está no caminho para fazer um estudo sobre R, né? E uma parte muito importante de R é a sua representação geométrica. Então o R, ele se estabelece, se apresenta geometricamente como uma reta,
tá? Então eu tenho uma linha, né? O modelo dele é uma linha reta, né? Com uma seta apontando do zero para os positivos, né? Da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda a gente vai para os negativos. Então tá aqui a representaçãozinha aqui, ó, o zero, o x, o módulo de x é essa medida, essa distância, e a distância entre o x e o y é o módulo da diferença. Tanto faz x menos y como y menos x, tá? O módulo da diferença. Ok? Bora lá para investigação disso aqui. Pera aí que tem uma travada aqui no meu programa. Deixa eu voltar aqui. Pera aí, vamos voltar lá. Ih, meu programa que eu escrevo... destravou. Beleza, tá aqui. Tinha dado uma travadinha. Então tá aqui, ó. Essa representação geométrica, né, da reta dá pra gente uma ferramenta, né, para compreender alguns conceitos e teoremas da análise, né? Por exemplo, quando eu digo que o x é menor que y, isso significa geometricamente que o ponto x é à esquerda do ponto y, tá? Bom, já falei que o módulo de x é a distância de x ao ponto zero e que o módulo da diferença é a distância entre os pontos x e y. Então, isso aí é a relação da simbologia do módulo e da relação de menor à geometria da reta. Só um instantinho que eu vou dar uma paradinha rápida aqui. Tá dando umas travadas aqui no negócio. Vou dar um intervalinho bem rápido aqui Espera só um pouquinho. Tá travando aqui, peraí. Rapidinho, vou dar uma parada aqui na gravação e aqui, pause. Ok, estou de volta, vamos lá. Então, a gente tá aí. Ai, fechou. Fechou aqui o meu programa. Vou dar um pause enquanto eu abro o meu programa aqui de texto, rapidinho. Opa, consegui voltar, agora tá certo, estou de volta. Back on track. Tá, a gente acabou de ver ali em cima uma conexão entre a relação de ordem e módulo, né? E conexão de ordem e módulo, não, geometria, relação de ordem e módulo, né? E aí a gente vai começar um estudo de intervalos, né? Que a gente agora tem aí uma nomenclatura. O intervalo é um subconjunto de R que usa fortemente o conceito de ordem. Então vamos definir o que é um intervalo, né? Um subconjunto dos reais, ele é chamado intervalo, né? Se x menor que y menor que z, com x e y em z, acarretar que o y está em z. Então, eu tenho um intervalo é um conjunto que quaisquer dois pontos estando nele, todos os intermediários vão estar nele. Tá? Então, se o x e o z está em i, então todo mundo que está entre, né, o x e o z vai ter que estar no i também. Então, um intervalo é um conjunto de R que com essa única característica. Sempre que dois pontos estão no intervalo, todos os intermediários também estão no intervalo, né? Então, o intervalo é um conjunto que não tem buraco, né? Contém todos os pontos intermediários entre seus pontos. E aqui a gente tem toda uma coleção de intervalos que a gente pode considerar. O tradicional intervalo fechado, tá? Fechado em A, fechado em B. O intervalo aberto em A e B. O semi-aberto ou semi-fechado, fechado em A, aberto em B. Aberto em A, fechado em B. Fechado em A para frente. Aberto em A para frente. Da esquerda até B, incluindo B, e da esquerda até B, tirando B. Então, são todos os intervalos
que você tem por aí. E aí você tem a notação clássica do colchete, indicando a inclusão da extremidade do intervalo e o parênteses excluindo, né? Tem gente também que em vez do parênteses, né, em vez de colocar assim, gosta de colocar assim. Eu aceito qualquer uma dessas notações, são bem clássicas, né? E a notação pede, né? Pede que o elemento da esquerda seja menor que o elemento da direita, que a extremidade esquerda seja menor que o elemento que a extremidade da direita. Então são os extremos. Então os intervalos eles se apresentam nesses os básicos, né? Ainda tem mais um, né? Tem mais um intervalo que seria a reta toda, né? Eles se apresentam nesses 8 formatos aí. Aí tem algumas, né? Alguns, como é que eu vou dizer aqui? Algumas exceçõezinhas, né? Se A é igual a B, então o intervalo fechado ele denota um único ponto e é chamado intervalo degenerado. Ainda é considerado um intervalo, mas é um intervalo fajuto, ganha o nome de degenerado. Esses intervalos da coleção da esquerda são chamados intervalos limitados, né? E o da direita são os intervalos ilimitados, tá? E a nomenclatura também se aplica aqui, ó. O intervalo AB é o chamado intervalo fechado, o AB com parênteses é aberto, né? E esses que misturam aberto e fechado, assim, o fechado à esquerda e aberto à direita, né? Aberto à esquerda, fechado à direita, então você tem isso aí. Nas disciplinas de análise, né, a gente trabalha muito com intervalos de centro num ponto e raio R. Né? Esses intervalos nada mais são do que esse tipo de intervalo. É o A menos R, A mais R. Ele é formado por os pontos que distam menos de R do ponto A. Né? Então, quando eu quero reunir todos os pontos que têm uma distância menor que R do ponto A, eu considero esse intervalo aqui. Mais para frente ele vai ter um nome, tá? Vai ter uma nomenclatura, mas por hora está fixado aqui. Olha um segundo exercício que aparece aí, né? Mas eu acho que esse não é número, eu acho, né? Deixa eu ver. Eu acho que esse não está selecionado para fazer. Eu acho que esse a gente vai fazer. Não sei agora. Espera aí. Exercício. Prove que se A, X e R são reais com R positivo, então esse conjunto aqui, X menos R menor que A, ele é o mesmo que esse aqui, que é o mesmo que dizer que o X está nesse intervalo. Me respondam aí, esse aqui tá relacionado como exercício? Acho que tá, né? Não posso fazer ele não, senão eu vou estar fazendo trabalho de alguém. Então eu não vou fazer, vou deixar ele como exercício mesmo, senão ele era exemplo. Ok, então esse aqui é mais um exercício para vocês. Esse conjunto aqui, essa desigualdade é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Professor, Diga! ele não está listado como exercício, acho que não. Não, deixa eu Para ver. nenhum grupo. É, lá no final ele não está listado para nenhum Deixa eu grupo. ver lá no final. Então eu estou na página 4. É, só está listado a página 3, a página 8 e a página 14, professor. Olha isso, vocês me ajudando aí. 3, 3, 8, 8 e 14, verdade. Então vamos para a página 4 aqui. Então eu vou ter que fazer esse exercício. Sou obrigado a fazer esse exercício. Ok. Né? Na realidade, acho que não vou fazer, mas, né? Bora lá. A ideia desse exercício, se eu fosse fazer ele completamente, né? O que a gente tem? A gente tem que o módulo de alguma coisa, ela é alguma coisa
se ela for maior ou igual que zero, e ela é menos alguma coisa se for menor que zero. Então, o que você tem? O módulo de x menos a, ele é x menos a se x menos a maior ou igual que zero, ok? E menos x menos a se x menos a menor que zero. Então, eu tenho que analisar quais são as situações onde eu tenho x menos a menor que r. Então, isso acontece quando, né, nessa situação, né, se x maior ou igual que a, então eu vou ter que x menos a menor que r. Tá? Ou seja, isso aqui é equivalente, né, somando o a dos dois lados, é equivalente que x menor que r mais a. Né? No caso do x à direita de a, ele tem que ser menor que r mais a. E se o x for menor que o a, então essa desigualdade aqui eu tenho que ter menos x menos a menor que r. O que acontece aqui? Então eu vou ficar com menos x mais a menor que r. Então eu vou ficar com... posso multiplicar por menos 1. Então eu vou ficar com x menos a maior que menos r. Então nessa situação eu tenho que ter x maior que a menos r. Tá? Então eu tenho que ter ao mesmo tempo, né, eu tenho que ter o x maior que a menos r, que é o que está aqui, ó, e ao mesmo tempo eu tenho que ter ele menor que a mais r, está aqui. Então, o módulo de x menor que r, isso acontece se somente se o x é menor que r mais a e o x é maior que a menos r. Tá? E daqui, essa equivalência aqui ela é trivial. Então fica aí a critério de vocês. Na verdade aqui eu fiz só a ida, né? Mas a volta também é imediata mediante a análise dessas propriedades aqui. Ok, então tá aí como que a gente rabiscaria uma demonstração para esse exercício. Bora para os conjuntos limitados. Tá? Conjuntos limitados é uma classe de conjuntos importante. A gente viu ali alguns intervalos que são chamados limitados, mas vamos ver se esse nome limitado faz jus. Né? Uma coisa que os conjuntos limitados têm é o que a gente chama de cotas superiores e cotas inferiores. Definição 4. Né? Vamos pegar um conjunto ordenado, né? E um subconjunto dele, x. A gente vai dizer que o x é limitado superiormente se existir um elemento d em S de forma que todo mundo de x é menor ou igual que esse d. Né? Nenhum elemento de x excede esse d. Então, esse x é chamado limitado superiormente e esse d aqui é chamado uma cota superior. Tá? Então, o conjunto é limitado superiormente, né, dentro do conjunto ordenado, se ele admite uma cota superior. E de forma semelhante, ele é limitado inferiormente se ele admite uma cota inferior, ou seja, um valor, né, em S que é inferior ou igual a todos os valores de x. Né, então, uma cota inferior. Então, ele é limitado se ele tem, né, ele é limitado superiormente se ele tem cota superior e ele é limitado inferiormente se ele tem cota inferior. E um conjunto limitado superiormente e inferiormente, ele é simplesmente dito limitado. Tá? Então, um conjunto é chamado limitado se ele for limitado superiormente e inferiormente, ou seja, se ele tiver ambas as cotas. Bora lá, então, dar uma olhada em alguns intervalos. Observação 2.
se X é um conjunto limitado, né, então a gente pode concluir que o X está contido em algum intervalo limitado do tipo AB. Né? Por quê? Ele vai ter uma cota inferior, eu vou chamar essa cota de A, e ele vai ter uma cota superior, que eu vou chamar de B. Né? Então o que acontece? Todo elemento de X ele é maior que A e menor que B. Maior igual e menor igual, na verdade. Né? Então o X inteiro está contido nesse intervalo. Né? E em particular, o intervalo limitado AB é um conjunto limitado, porque o A é uma cota inferior e o B é uma cota superior. Então esse nome limitado não é só um nome, né? É a propriedade de ser limitado também. Tá? De forma equivalente, né? Se ele está contido no intervalo, eu posso também, posso também dizer que ele é limitado se existe um K positivo, de forma que o módulo dos seus elementos é menor ou igual que K para todo x em x. Nesse caso aqui, né? Sim, posso usar módulo com relação de... Eu ia falar que eu estou em R, mas não necessariamente eu estou em R. Pode ser mais abstrato mesmo, usando o módulo com a definição mais abstrata. Ok? Então é isso também. Então, se ele for limitado, você consegue provar que vale isso, né? E se vale isso, também é limitado. Que página que é essa aqui? Esse exercício já foi 5, né? Acho que 5 está lá relacionado. Bora lá então. Então prove um exercício, provar essas equivalências, né? Se ele é limitado, então ele está dentro de um intervalo limitado. E equivalentemente, se ele é limitado, então ele tem módulo limitado. Ok. Observação. Vamos observar que as cotas superiores e inferiores de x não necessariamente tem que pertencer ao conjunto x. Então, uma cota é como se fosse ali uma cerca, né? Que não necessariamente essa cerca está no conjunto. Né? As cotas, na verdade, elas nem são únicas. Né? Em algumas situações sim, mas em geral não. Então, se eu tenho uma cota inferior, um número menor seria também uma cota inferior. Né? E elas não necessariamente estão no conjunto. Tá ok? Exemplo 1, para a gente dar uma trabalhada nessa ideia de cota. Né? Exiba algumas cotas superiores e inferiores para os seguintes conjuntos, caso existam, e responda: esses conjuntos são limitados superiormente? Inferiormente? São limitados? Né? Bora lá aqui, ó. Intervalo fechado 2, 5. Né? Que tipo de conjunto que é esse intervalo fechado 2, 5? Pô, cara, esse é um conjunto classicamente limitado. Então, se ele é limitado, ele é limitado superiormente e inferiormente. Tá? Esse aqui é um clássico limitado. Ok? O B é um intervalo aberto em 1, fechado em 3. O próprio 1 é uma cota inferior e o próprio 3 é uma cota superior. Então ele tem ambas as cotas. Então ele também é limitado superiormente e inferiormente. X igual a n. Né? Bom, n para mim começa do 1. 1, 2, vai embora. Repare, não há cota superior para n. Né? Porque se eu fixo um enão aqui, né? O seu sucessor, o enão mais 1, continua sendo um número natural e é maior que o n. Então não tem cota superior, mas tem uma cota inferior, que é, por exemplo, o próprio 1, mas podendo ser o 0. Então esse cara aqui é limitado inferiormente. Não é limitado superiormente, não tem cota superior. Tá? Então ele não é limitado, ele só é limitado inferiormente. Os inteiros. Tá? Os inteiros é esse conjunto aqui, ó. Menos 1, 0, 1, reticências. Né? É como se eu espelhasse os naturais, incluísse o zero e espelhasse ele para o outro lado. Bom, não tem cota superior, não tem cota inferior, então ele não é limitado.
Bora lá, aqui ó, x em R tal que x é menor que zero. Isso aqui tem uma outra forma de você escrever eles. Você pode escrever menos infinito aberto em zero. Não vai ter cota inferior, porque né, sempre que eu pegar uma cota eu posso pegar um número menor que ela, né, uma pretensa cota inferior, mas tem cota superior. Então ele é limitado superiormente. E esse aqui é os números reais que são maiores ou iguais a 10. Esse aqui é um intervalo fechado em 10, aberto e infinito. Então não tem cota superior, porque ele vai, né, qualquer número para frente de 10 está contido nele. Mas tem uma cota inferior, que é o próprio 10. Então ele é limitado inferiormente. Então tá aí 6 exemplos de conjuntos dos reais, né? Deixa eu ver se estou... Tá, estou gravando aqui. Tá tudo certo. 6 exemplos de números reais, de subconjuntos de números reais, onde a gente avaliou quais que eram limitados, quais que não eram. Bom, com respeito a limitado, a gente pode considerar máximos e mínimos. Máximos e mínimos é quando a cota está no conjunto, essencialmente falando. Então vamos ver a definição. A definição 5. Se y é uma cota superior de x que pertence ao conjunto x, né, se acontece esse caso particular, então o y é chamado um elemento máximo de x, e a gente dá o nome de max de x. Então está aqui. Ó. Ok? Aqui, ó. Vem canetinha. Pegou aqui. Ó. Analogamente, né, se a cota é inferior, né, se uma cota inferior pertence ao conjunto x, então o nome para ela é de mínimo. Né? E aí o exemplo 2 pede para verificar nos exemplos anteriores quais cotas superiores são máximos e quais cotas inferiores são mínimos. Então a gente só vai olhar para os limitados e vai caçar esses caras lá dentro. Vamos olhar aqui, ó. Vou botar um laranjinha aqui. Né? Aqui, ó, ele é limitado. O 2 é um mínimo, tá? E o 5 é o máximo. Então 2 é o mínimo de x e 5 é o máximo de x. Aqui ele não tem mínimo, porque a cota inferior 1 não está em x, mas ele tem máximo, que é 3. Esse aqui é máximo. Esse cara aqui não é limitado, mas é a cota inferior, né, 1 é uma cota inferior que está contida nele, então ele tem um mínimo. Esse cara não tem cota, então não tem mínimo. Esse cara aqui tem como cota superior o 0, mas o 0 não está nele, então não tem máximo. Não tem cota inferior, então não tem mínimo. Esse cara aqui é um mínimo. Que o 10 ele é uma cota inferior e está no conjunto. Então tá ok aí essa análise dos máximos e mínimos. E agora vem um conceito muito importante dos números reais, que é o conceito que envolve supremo e ínfimo. Tá? Até então a gente veio trabalhando, falando de cotas, máximos, mínimos. Tá? A gente viu que nem sempre tem máximo e mínimo. Tá? Nem sempre tem máximo e mínimo. Mas um conjunto limitado sempre tem cota. Tá? Sempre tem cota, né? E aí, se eu estou num conjunto ordenado, né? Então seja S um conjunto ordenado e, né? E X um conjunto limitado superiormente, então, ou seja, ele admite uma cota superior, né? Um elemento alfa ele vai ser dito supremo de X, né? Se ele for a menor das cotas superiores. Quer dizer, ele é a cota superior, então ele é maior que todo mundo de x, tá? Mas ele é a cota mais ajustadinha, mais coladinha no conjunto, né?
De que forma isso pode ser formalizado? Em duas propriedades, né? Então, o supremo é a menor das cotas superiores, ou seja, ele é uma cota superior, então ele é maior que todo mundo, porém, qualquer elemento que for menor que ele já não é mais cota superior. Isso é representado pela segunda propriedade. Então, bora botar no lápis e colocar aqui, ó. A primeira propriedade é tranquila, porque ele é a menor das cotas superiores. Então, em particular, ele é uma cota superior. Ele sendo a menor das cotas superiores, significa que qualquer elemento menor que ele já não é mais cota. Então, qualquer gama que for menor que alfa não pode ser cota superior de x. Ou seja, vai ter que ter um elemento de x maior que esse gama. Então, vamos descer aqui. Então, um supremo é a cota superior mínima, digamos, né? A menor, não é que mínimo tem um nome para isso, mas é a menor das cotas superiores. Tá? De todas as cotas superiores, a gente vai pegar a menor possível, quando existe. Tá? Então, em símbolos, as duas propriedades são refletidas da seguinte forma. O alfa é um supremo, então ele é maior que todo mundo do x, supremo de x, né? E então é a menor das cotas superiores, ou seja, qualquer elemento menor que ele deixa de ser cota superior, ou seja, existe um x em x que é maior que esse gama. Né? E aí você tem uma definição simétrica, né? Porque o supremo é uma definição que seria assim para maior. E aí você tem uma definição equivalente para menor, ou seja, um elemento beta, ele é chamado um ínfimo de x, e a gente tem essa nomenclatura aqui, né? Se o beta for a maior das cotas inferiores. Você tem as cotas inferiores, você vai pegar a maior. Ou seja, duas propriedades também. O beta ainda é cota inferior, então ele é menor que todo mundo, mas ele é a menor das cotas inferiores, ou seja, qualquer elemento maior que o beta deixa de ser cota inferior. Então, novamente, a gente tem uma definição em símbolos. Né? Então, o beta é menor que todo mundo de x e qualquer gama maior que beta deixa de ser cota, ou seja, existe um x onde o x é menor que esse gama. Né? A gente acabou analisando e viu que conjuntos podem ter várias cotas inferiores, se são limitados, né? E várias cotas inferiores. Né? Em algumas situações até infinitas. Né? Então, aqui é o que eu falei, o supremo de um conjunto, quando existe, é a cota superior mais justinha e grudada ao conjunto. Né? E o ínfimo também é a mais, né, justinha e grudada. Né? São as cotas que comprimem, né, o conjunto limitado, né? O conjunto que admite ter supremo, que admite ter cota superior e admite ter cota inferior. Né? E essa ideia de supremo, ela vem generalizar a ideia de máximo e de mínimo. Tá? Veja bem, o B é o elemento máximo do intervalo fechado AB. Mas o B não é o máximo do intervalo fechado em A aberto em B. Tá? Porque esse elemento não possui um elemento máximo. Mas nesse caso, o B é o supremo. Ele deixa de ser o máximo, porque eu arranquei ele, mas ele continua sendo o supremo. Né? E aí isso tem uma noção análoga para ínfimo. Tá? Então, um conjunto limitado sempre vai ter supremo e ínfimo. Nem sempre vai ter máximo e mínimo, mas sempre vai ter supremo e ínfimo. Né? Vamos ver o exemplo 3 aqui. Ó. X igual a 2 é o mínimo de 2 fechado em 2 aberto em 5. E também é o ínfimo. Tá?
Enquanto o x igual a 5, ele não vai ser o máximo, porque ele está fora, mas ele é o supremo. Tá? Tem as propriedades aqui que você pode averiguar, mas é visual. Né? E aí vale essa proposição 1 aqui. Ó. Se você está num corpo ordenado, né, e x é um subconjunto de K, então vale o seguinte: se o x possui um máximo, esse máximo necessariamente é o supremo. Tá? Se o x possui um mínimo, esse mínimo necessariamente é o ínfimo. Tá? E reciprocamente, se o supremo está no conjunto, ele é máximo. E se o ínfimo está no conjunto, então ele é mínimo. Então essas são as relações entre máximo e mínimo, ínfimo e supremo. Tá? Então, essa proposição mostra para a gente que a ideia de supremo e ínfimo generalizam os conceitos de máximo e mínimo. Então, bora lá. Aqui eu tenho os exercícios aqui, ó, provar a proposição acima e analisar as afirmações da proposição para esse intervalo aqui. Essa aqui deve ser a página 8. Ok. Aí vem um conceito de caráter prático. Como provar que um número alfa é supremo de um conjunto X? Como é que faz para a gente, né, convencer aí um cético de que um determinado número alfa é o supremo de um conjunto? Você vai precisar entrar naquelas duas condições que caracterizam o supremo. Primeiro, você tem que mostrar que esse alfa é uma cota superior. E segundo, né, qualquer elemento menor que esse alfa deixa de ser uma cota superior. Essas são as duas coisas que você tem que verificar para provar que um determinado número, né, ou elemento é um supremo. Tá aqui, ó, a explanação. Ok? E aí você tem uma ideia análoga para provar que é ínfimo. Como provar que é ínfimo? Provar que é uma cota inferior e provar que é a maior das cotas inferiores. Ou seja, se você tem um número um pouquinho maior que esse beta, ele já deixa de ser uma cota inferior. Tá? Vamos aos exemplos. Né? Ver esse exemplo 4 aqui. Olha aqui, ó. O x é esse conjunto. É um conjunto n mais 1, tá? De números racionais. Então aqui, ó, está pedindo para mostrar que o mínimo de x, que é igual ao ínfimo, é meio. Então aqui tem aqui, ó, meio é igual ao ínfimo de x. Ora, tem várias argumentações que eu posso dar aqui. Primeira argumentação que eu posso dar é que esse conjunto está ordenado. Tá ok? Como ele é um conjunto ordenado, significa que esse cara é o mínimo. Né? Então ele está ordenado. Mas se você não enxergar que ele está ordenado, né, como que você pode fazer isso? Então, bora lá ver o que está acontecendo aqui. Como que eu consigo provar que meio é maior ou igual que qualquer n mais 1. Indução? Não, nem precisa de indução. Nem precisa de indução, é só fazer a multiplicação, né? Se isso aqui é verdade, multiplica em cruz, né? E você vai obter de fato que vai chegar numa equivalência. Então isso aqui dá para fazer dessa forma. Tá? Não vou dar continuidade nisso aqui, né? Porque ó, isso aqui, ó, 6 só C, você pode multiplicar aqui por, né? 6 só C, bom, multiplica por 2.
Então 2 é positivo, então vai ficar 1 maior ou igual que 2n, n mais 1. Aí multiplica por n mais 1, né, porque o n é um inteiro, então vai ficar n mais 1 maior ou igual que 2n. Tá? E trivialmente você tem aqui, isso aqui é equivalente, né? Passa 2n, né? Passa isso aqui para cá, que 0 é maior ou igual que 2n menos n menos 1. Então fica n menos 1. Isso aqui é verdade porque esse n aqui é um número natural. Então tá, eu rapidamente mostrei que esse meio é menor ou igual que qualquer outro número aqui dentro desse conjunto. Em particular, acabei de verificar que esse conjunto está ordenado, ok? Sendo assim, esse cara é uma cota inferior que está no conjunto, então ele é mínimo. Ah, x não tem máximo. Vejamos que x não tem máximo, né? Ora, não tem como ter máximo, né? Porque se você tivesse um máximo, ele teria que ser dessa forma, tá? N mais 1 para algum n fixo. Mas a gente já sabe que esse troço é menor que esse aqui, ó, por exemplo. N mais 1, N mais 1, mais 1. Então ele não pode ter máximo, porque sempre que se eu fixar 1, ele por natureza é menor que esse aqui. Então está justificado também pelaquela conta que eu fiz para provar a primeira parte. Agora, a parte mais difícil realmente é essa aqui, ó, que não é tão difícil. Provar que o supremo é 1. Tá? Na verdade, eu falei que é difícil, não é, mas a parte inédita, né, a parte que não é trivial, é realmente isso. Então, o que a gente tem que mostrar para mostrar que o supremo é 1? Primeiro que 1 é cota superior. Então, de fato, né, o 1 é maior que todos os elementos que estão aqui dentro. Tá? É claro que n mais 1 é igual a 1 para todo n. Ou seja, 1 é cota superior. Né? Agora eu tenho que mostrar que qualquer número menor que 1 já não é mais cota. Vamos ver como é que isso é feito. Né? Então, supõe que o gama é um racional, tá? Menor que 1. Então, a gente vai mostrar que ele não pode ser cota superior. Então, se o gama é menor que 0, né, então é trivial que ele não é cota superior, porque já tem né, o meio é positivo, está lá dentro, acabou. Agora, se ele está entre 0 e 1, e ele é racional, então ele é uma fração. Tá? Ele é uma fração e, como ele é uma fração entre 0 e 1, o numerador é menor que o denominador. Né? Ou seja, o n é maior ou igual que m mais 1. Né? Ou seja, m mais 1 sobre m mais 2 é maior que m sobre m mais 1. Tá? Ó, m mais 1 sobre m mais 2 é maior que m sobre m mais 1, porque a gente sabe isso, né? Tipo, a gente já sabe que esse aqui seria o próximo, é maior que esse, e esse a gente sabe que é maior que esse aqui, ó, porque aqui eu diminuí o denominador. Ou seja, esse cara está em x, é maior que o gama. Ou seja, o gama não é mais cota superior. Tá? Então existe esse elemento aqui, de forma que ele é maior ou igual que gama. E aí está provado, ok? Está provado que o 1 é o supremo de x. Tá? Então, a essência do processo é essa. Tipo assim, ó, o primeiro passo normalmente é tranquilo, mostrar que ele é cota. Né? Mostrar que o supremo é uma cota normalmente é fácil. O segundo passo
é que às vezes a gente tem um pouco de trabalho e varia conforme a definição do conjunto. Aqui no caso a gente precisou fazer uso da expressão de gama em fração e fazer umas continhas. Tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho essa seção 3 aqui, conjuntos ordenados completos. Que página que nós estamos aqui? Estamos na página 10. Deixa eu ver aqui até onde vai a parte teórica. Vai até 16. Dá para seguir adiante até umas 9h25, 9h30. Vamos lá. Cadê? Opa, passei. Então vamos começar essa parte de conjuntos ordenados completos, né? Bom, a gente até trabalhou agora com um conjunto, um subconjunto dos racionais, né? Então, os racionais é um corpo ordenado, mas ele tem esse problema que eu falei dos buracos, né? Vou mostrar aqui um dos buracos que o Q tem, né? Veja o raiz de 2 aqui, ó. Primeira coisa, o raiz de 2 ele não é um número racional, tá? Aqui tem uma demonstração super clássica de que ele não é um número racional. Você supõe que ele é racional, né? Toma ele como uma fração irredutível e argumenta por absurdo que você não consegue uma fração irredutível. Está aqui, né? Eu acho que é tranquilo de vocês entenderem essa demonstração, tá? Então está aí um número, né, que está fora dos conjuntos dos racionais. Agora repare esse exemplo aqui, ó. Pega esse conjunto A. São os racionais positivos, né, não negativos, cujo quadrado é maior que 2. Então esse é um conjunto de Q. O B também. Então aqui são os elementos aqui racionais positivos, cujo quadrado é menor que 2. Então um é maior, o outro é menor, né? Repara, o A ele é limitado inferiormente, né? De fato, né, esses números racionais 1, 1.4 são todos cotas inferiores do A, tá? Então, né, eu tenho que aqui, ó. Então, as cotas inferiores satisfazem isso. Não? Então, P, né, é maior que o raiz de 2, que é maior que R. Tá? E aí, né, vamos buscar aí o ínfimo desse conjunto A. Né? O ínfimo de A seria o raiz de 2. Tá? Mas o raiz de 2, ele não pode ser ínfimo porque ele não está no conjunto, né? Ou seja, o ínfimo de um conjunto, de um subconjunto limitado de Q, não está em Q. Entendeu? Esse é o buraco. Tá? Esse é o buraco. E da mesma forma você argumenta que o B, né, ele é um conjunto limitado superiormente, mas que não tem ínfimo no conjunto. Aí que está o buraco da coisa. Entendeu? Você quer que os conjuntos limitados tenham supremo. Você quer não. Para você fazer análise, né? Para você fazer análise, você precisa garantir que conjuntos limitados tenham supremo e ínfimo. Tá? E o que está acontecendo aqui é claramente uma situação de que você tem conjuntos limitados que não tem supremo e que não tem ínfimo. E qual é o problema de não ter? Não é que não tem porque ele não existe. Ele não tem porque ele está fora do conjunto. Tá? Esse A aqui, ele não tem ínfimo porque o ínfimo dele
não mais está em Q. O ínfimo dele tem uma outra natureza, tem uma natureza real. Né? E é aí que a gente argumenta essa situação, essa propriedade, a gente chama de incompletude. Tá? Então, o Q ele não é completo. Alguns conjuntos têm todas as características para ter supremo e ínfimo, mas não os tem em Q. Tá? Isso é muito ruim para fazer análise. Tá? É muito ruim para fazer análise essa incompletude. Né? Então a insuficiência, né, dos racionais, por que não tem análise em Q? É porque o Q não é completo. Tá? E aqui está a propriedade do supremo, que separa o Q, que vinha, né, sendo legal, vinha cumprindo toda a cartilha de corpo ordenado, né, corpo ordenado, mas que falha agora na completude. Tá? Então, um conjunto ordenado S, ele é dito completo, né, se ele satisfaz a propriedade do supremo, ou seja, todo subconjunto não vazio de S, limitado superiormente, possui supremo em S. Tá? Então, um conjunto ordenado com essa propriedade, tá, é chamado completo. Tá? E para ele ser completo, basta que eu estabeleça a propriedade do supremo. A propriedade do ínfimo, ela sai como consequência da propriedade do supremo. Então, por isso que a gente não fala na propriedade do ínfimo, fala só do supremo, porque a do supremo acarreta na do ínfimo. Né? Se ele satisfaz a propriedade do supremo, a gente consegue provar que todo conjunto limitado inferiormente vai ter ínfimo também. Então, a observação 4 é que o Q não é completo, a gente acabou de ver, né, que a gente consegue exibir conjuntos limitados que não têm ínfimo em Q, né, limitado inferiormente que não tem ínfimo em Q, e limitado superiormente que não tem supremo em Q. Observação 5, que a propriedade nem existe, né? A propriedade do ínfimo ela é consequência da propriedade do supremo. Tá? Então, se ele satisfaz, né, se ele é completo, ele tem tanto a propriedade do supremo como a do ínfimo. Uma implica na outra. Tá? Ok. Vamos dar uma olhada aqui, ó, né, nesse rascunho da equivalência. Né? Vamos supor que vale a propriedade do supremo, né, e eu tenho um conjunto não vazio limitado inferiormente. Então está aqui, ó, pega A, não vazio e limitado inferiormente. Né? Então o conjunto C de todas as cotas inferiores de A é não vazio e limitado superiormente, tá? Por qualquer elemento de A. Como S tem a propriedade do supremo, vai ter um sup, né, que é o sup das cotas inferiores. Tá? E aí você consegue mostrar que o sup das cotas inferiores é exatamente o ínfimo de A. Né? Tá aqui aí o dever para provar que a propriedade do supremo ela é equivalente à propriedade do ínfimo. Eu vou parar por aqui e deixar para fazer essa parte aqui de corpo ordenado completo na próxima terça-feira, né? Deixa eu ver quanto que está faltando. Axioma fundamental, página 12. Propriedade arquimediana e densidade. Então tem alguma... Eu vou deixar para a próxima, porque eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo. E deixa eu ver, quando que a gente entrega esse roteiro? Deixa eu ver aqui. Qual é a data de entrega dele?
Dia 15, professor. Dia 15. Então a gente tem ainda, acho que 2 aulas. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Hoje é dia 28. Aí a próxima terça é dia 5. Tá. Então a gente termina esse roteiro no dia 5, né? Mas, deixa eu aqui então gravar. A gente termina esse roteiro no dia 5. Essa parte teórica do roteiro, né? Mas vocês, se quiserem ir indo para frente, né, estudando por conta, vocês têm as videoaulas no YouTube da professora Paula, né, que inclusive foram disponibilizadas no Google Sala de Aula. Tá legal? Eu vou encerrar a gravação aqui então, tocando a vinhetinha de saída, e volto para conversar com vocês na transmissão live. Então, pessoal do YouTube que está assistindo a gente aí, muito obrigado pela presença, e até a próxima.